Aí a gente já tem que falar aqui de um outro mito, que é de que o Dente de Sabre extinguiu as aves do terror. Não necessariamente, sabe? Não foi exatamente ali, não chegou o tigre Dente de Sabre lá da América do Norte, né? Chegou aqui na América do Sul e pensou, vamos matar todas as aves do terror. Não, não foi uma competição tão direta assim. Com certeza deve ter tido aí alguma influência nessa troca de fauna, porque vamos lembrar que a América do Sul, dando contexto aqui, né? A América do Sul ela passou milhões de anos separada de outros continentes, né? Ela era basicamente um continente insular. Por isso que quando a gente vai ver a fauna cenozoica aqui da América do Sul, né, por muitos milhões de anos é uma fauna muito única. A gente tinha, por exemplo, grandes marsupiais, né? A gente tinha as grandes aves do terror, que eram os principais predadores. Então a gente tinha uma fauna muito única de animais justamente por causa desse isolamento, acabou, né, criando sua própria fauna, sua própria flora. Só que por volta de 3 milhões de anos atrás, a América do Sul se colidiu com a América do Norte, e agora que elas haviam colidido, animais e plantas de ambos os continentes podiam ir de um para o outro. Então a gente teve um intercâmbio de fauna e flora vindo da América do Norte e alguns animais que foram da América do Sul. Em geral, os animais que vieram do Norte foram mais bem-sucedidos, não sei qual é a explicação ao certo. Eu tenho um vídeo falando sobre esse intercâmbio biótico americano aqui no canal, tá? Se depois vocês quiserem assistir. E essas aves do terror, os furorracídeos, que eram essas grandes aves predadoras, elas eram nativas da América do Sul. Só que elas começam a desaparecer mais ou menos ali, começa o seu declínio justamente depois que tem a colisão entre as duas Américas. Mas a competição direta entre aves do terror e o esmilodonte e outros predadores que vieram da América do Norte pode não ter sido aí o fator mais importante da extinção deles. Vamos lembrar que com a colisão das duas Américas, houve sérias mudanças ambientais, mudanças climáticas, porque você teve ali o interrompimento de correntes marítimas, né? Então você altera o clima da região também, né? Então tem vários outros fatores. Não foi só os tigres dente de sabre vieram e porque eles eram melhores que as aves do terror, mataram todas as aves do terror, né? Mas enfim. Então a gente tem aí essa espécie de ave do terror, que agora a gente sabe que era o Titanes, né? Que seria bom eles terem falado no documentário, que é uma espécie de ave do terror da América do Norte. E Inclusive, não faz sentido isso, né? por quê? Porque eles disseram que as aves do terror foram extintas, a linhagem delas, que era predominantemente no sul, e citaram Titanes, que estava na América do Norte, que teve até um Exato. certo sucesso na América do Norte. Ele viveu uns 2 milhões de anos depois desse intercâmbio, né? Então, não faz muito sentido essa Essa ambientação não. e afirmativa que eles fazem. Mas, Essa como não é o a Marcos justificativa. comentou ali, eles disseram que essa foi uma das causas, que a competição, né? Mas, ainda assim, da última vez que eu li, não sei como é que tá as pesquisas atuais em relação a Uhum, isso. Eu encontro muita pouca coisa de Horus Hacides saindo. Não, uhum. não é um grupo que eu consiga pegar tanta informação recente. Mas da última vez que eu vi, eles comentam que a maioria das linhagens de aves do terror já tinham sido extintas quando houve o Uhum. intercâmbio faunístico. Ou seja, o declínio delas não bate com a chegada dos mamíferos placentários carnívoros, né? Batia, Uhum. se eu não me engano, com alguns procionídeos, mas eles comentam que esses procionídeos eles não eram carnívoros estritos, eram mais onívoros e viveriam em ambientes de floresta. E essas aves eram de planícies, né, de campos abertos. Então não fazia muito sentido que eles também tivessem vinculados com a extinção dela. Então, provavelmente foi realmente alguma outra coisa que, antes mesmo dos cães e gatos chegarem, os canídeos e os felídeos Uhum. chegassem aqui na América do Sul, elas já tinham sofrido algum golpe por alguma razão que a gente ainda não sabe. E outra coisa aqui que o Marx fala, né? Que ele fala uma das razões para elas terem sido extintas. Ótimo, mas quais foram as outras, sabe? Eu acho que o documentário ele falha um pouco nisso, sabe? Ele realmente fala, né? Foi uma das razões pelas quais elas foram extintas. Mas se você não faz um acréscimo aí, também teve mudança climática, teve alteração ambiental, teve não sei o que lá, eu acho que se você não faz essa adição, você cria pessoas que falam, não,
principal causa, porque daí você é como se estivesse sendo a mais relevante, sabe? E talvez não tenha sido, talvez tenha sido um golpe final. E a gente vai falar um pouco disso também, que é um problema na hora que eles falam sobre os humanos e a extinção da megafauna também, né? Que a gente vai falar ali quando a gente vai falando do último episódio, que tem um problema bastante similar, tá?